Olá, gente, tudo bem? Eu sou Flaviano Félix, professor da EREM Bezerros de Física. E hoje a gente vai ver, vai continuar nossa aula de ótica, né, vendo alguns conceitos de luz. Tá? Então a gente começa por um conceito aí bem interessante, bem básico, que é o de raio de luz. Então o raio de luz ele é uma representação geométrica, né? Então é uma linha orientada, ou seja, uma seta, apontando de onde sai a luz, ou seja, de onde é a fonte de luz e para onde ela vai. Tá? Então, por exemplo, essa vela aí, ela está representando, né? Essas setas representam justamente os raios de luz. É uma representação geométrica do raio de luz. Um outro conceito é o de feixe de luz, né? Que é uma região formada por infinitos raios de luz. Então, se você tiver um conjunto de raios de luz, você tem o feixe de luz. O feixe de luz ele pode ser basicamente de três tipos, né? Então, ele pode ser convergente. Então, quando a luz ela se concentra num ponto, né? Então veja que as setas apontam todas para um ponto só. Ela pode ser divergente, né? Então vai ser justamente o caminho oposto. Então na foto aí você tem, por exemplo, o Sol seria a fonte, né? E os raios estão saindo e se espalhando aí do Sol, a partir do Sol. E paralelo, como por exemplo num canhão de luz, num laser, tá? Então os raios de luz eles seguem de forma paralela. Então vamos lá para o primeiro princípio, que é o princípio da independência dos raios de luz. Tá? Então, esse princípio ele diz o seguinte, que quando ocorre o cruzamento de raios de luz, cada um deles continua sua propagação independentemente da presença dos outros. Ou seja, os raios de luz eles se cruzam e não sofrem, um não interfere na passagem do outro. Né? Como vemos aí na figura, numa boate, então você tem um jogo de luzes coloridas e observe que a cor ela não se altera mesmo cruzando com outras cores, com outros raios de luz. Então esse é o primeiro princípio, que é o da independência do raio de luz. O segundo princípio, o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Então veja, por exemplo, aí na foto que eu consigo ver a câmera, né? No caso seriam vocês. Vocês conseguem ver meu rosto. Então o caminho que a luz faz do meu olho para o olho de vocês e do olho de vocês para o meu olho é o mesmo. Né? Então é justamente esse o segundo princípio aí, que é o da reversibilidade dos raios de luz. Ou seja, a trajetória seguida pelo raio de luz num sentido é a mesma quando o raio troca o sentido do percurso. Então ele faz o mesmo caminho indo e voltando. O terceiro princípio, que é o mais importante, a gente vai ver muita coisa aqui sobre ele, é o princípio da propagação retilínea da luz. Então, esse princípio ele diz o seguinte, que nos meios homogêneos e transparentes, a luz propaga-se em linha reta. Tá? Então, a luz ela vai sempre se propagar, aí, nesse caso, em linha reta. E aí isso tem algumas consequências, né? Uma delas é a questão da sombra e da penumbra, a criação a formação da sombra e da penumbra. Tá? Então a sombra, também chamada de umbra e penumbra, só se forma porque a luz viaja em linha reta. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma fonte bem pequena em relação ao obstáculo, né, que está aí bloqueando a luz. Então a gente pode considerar que essa fonte aí é uma fonte pontual. Então veja que os raios de luz batem na fonte, no anteparo, e logo após formam aí o chamado cone de sombra. Então essa região todinha aí ela está escura. Qualquer pessoa que estiver dentro do cone de sombra não consegue ver a luz lá do outro lado. Então aí a gente tem um exemplo de sombra. Veja aqui na figura que o contorno aí da mão de alguém segurando uma flor, né,
fica perfeito aí, a gente consegue reconhecer tudo, porque justamente a luz passou e não conseguiu iluminar essa região. Agora veja nessa outra figura que você tem uma fonte de luz bem grande em relação ao obstáculo, né, que está ali no meio. Então veja que eu tenho aqui uma fonte relativamente grande em relação a esse obstáculo. E aí nessa região aqui você tem a região de sombra e aqui você tem a região de penumbra, tá? Ó, observe que os raios de luz, ó, por exemplo, se a gente pegar aqui um ponto mais alto aqui da lâmpada, esse raio aqui ele vai em linha reta e passa por aqui, ó. Se eu pegar um outro raio saindo aqui do mesmo ponto, ó, ele vai passar em linha reta por aqui e assim por diante. Então, quando você forma todos os raios aqui, você vai ter uma região um pouquinho mais clara, uma região escura e uma mais clara novamente. A região escura, sombra, região mais clara, penumbra. Se alguma pessoa estiver dentro da região de sombra, não consegue ver a lâmpada. Se alguém estiver dentro aqui da região de penumbra, vê só um pedaço da lâmpada, não vê a lâmpada por inteiro. Então, por isso que a iluminação fica um pouquinho fraca. Então, um exemplo, a gente tem aqui uma imagem, né, que foi tirada da estação espacial no momento de um eclipse. Então, no momento que aconteceu um eclipse do Sol, a Lua entrou aí na frente, então ela fez uma sombra, que é essa região mais escura, né, está bem mais escura aí na superfície da Terra, e essa região um pouquinho, vai clareando um pouquinho, é a penumbra. Então, quem estiver dentro dessa região escura, eclipse total do Sol. Quem estiver na região um pouquinho mais clara, o eclipse é parcial. E aí, falando em eclipse, né, a gente vai ver aqui que existem dois tipos de eclipse. Tá? O primeiro tipo de eclipse, o eclipse solar. Então, no eclipse solar, você tem que ter essa posição aí dos astros, né, o Sol de um lado, a Terra do outro, e no meio a Lua, tá? Na Terra, claro, tem que ser dia, né? Porque para ter o eclipse solar, com certeza tem que ser dia. E aí você vê a configuração aí, ó. Então o Sol ele é uma fonte extensa, ele é bem grande em relação à Terra e em relação à Lua, principalmente em relação à Lua, que é o obstáculo. Então nessa situação, veja que você tem aqui nessa região bem escura a sombra e essa região um pouquinho mais clara, que seria a região de penumbra. Então, as cidades que passarem pela sombra, eclipse total do Sol. Quem tiver aqui na região de penumbra, eclipse parcial do Sol, ou seja, ele só vai cobrir uma parte. Ok? Tá aqui uma foto, né, com a sequência de um eclipse solar. Então, você vê todas as fases aí do eclipse. O ápice quando ele chega aí nessa foto do meio, que tem dá para ver a coroa solar e tudo. Tá? Uma das descobertas de Einstein foi comprovada com um eclipse aqui em Sobral, no Ceará. E aí vamos agora para o eclipse lunar. Então a configuração do eclipse lunar é o Sol de um lado, a Lua do outro e no meio a Terra. Veja que no eclipse solar era Sol, Terra, Lua no meio. Agora a gente vai ter Sol, Lua e a Terra no meio. Então a Terra agora vai servir de anteparo, né? Então quando a Lua está passando pela região aí de sombra e de penumbra, é que ocorre o eclipse. Claro, tem que ser noite, né? Você tem que estar na parte que é noite da Terra para conseguir ver o eclipse lunar. Aqui uma foto, né, em sequência das fases de um eclipse lunar, tá? À medida que ele vai cobrindo a Lua e depois reaparecendo. Bom, uma outra consequência do princípio da propagação retilínea da luz é o que a gente chama de câmara escura de orifício. Então, a câmara escura de orifício nada mais é do que uma caixa escura, tá? Totalmente fechada e apenas um furo para a entrada de uma pequena quantidade de luz.
Então, essa luz que entra, né? Então, por exemplo, essa luz que está saindo, por exemplo, da cabeça aí do rapaz, ela vai em linha reta, passa pelo furo e vai lá ser projetada no fundo da caixa. A mesma coisa dos pés dele até chegar lá, ó, na parte do fundo da caixa. E assim vai, qualquer ponto de luz aí que for refletido, né, e vai para a caixa, vai formar uma imagem dele lá no fundo da caixa, só que essa imagem invertida. Essa imagem fica de cabeça para baixo. Tá? Então, essa ideia da câmara escura, ela é usada em várias coisas, a gente vai ver aqui. Então, um exemplo aí, ó, isso aí foram alunos que fizeram com uma caixa de papelão. Então, do lado oposto a esse aí, faz um furinho pequeno. E essa parte aí seria a parte de trás onde se forma a imagem. Como você não consegue, não dá para você ficar dentro da caixa, então fizeram um corte, coloca aí um plásticozinho, uma sacolinha plástica leitosa, né? E aí você consegue ver, ou seja, os colegas deles estão lá do outro lado, a imagem fica invertida, a cabeça deles aí, e eles de cabeça para baixo. Então, isso aí é bem fácil de fazer, tá? E comprova aí o princípio da câmara escura de orifício. A câmera fotográfica também funciona com a mesma ideia. Então, toda a luz que entra na câmera fotográfica, ela fica invertida. Nessas câmeras mais modernas, então, tem um sistema que vai inverter essa imagem e vai fazer com que ele fique na posição correta para você ver. Mas a imagem real que bate no sensor, ela é invertida. Então, essa câmera escura de orifício, ela tem várias aplicações, né? E até na própria natureza isso aí existe. Então, nosso olho, por exemplo, ele funciona com esse princípio. Então, nosso olho nada mais é do que uma câmara escura de orifício, onde toda a luz ela entra, né, através da pupila, que controla a entrada de luz. O cristalino, que é a lente, aí vai fazer as correções e a imagem vai ficar lá de cabeça para baixo. O cérebro é quem faz a inversão dessa imagem e você vê tudo normal. Aqui uma comparação, né, que o olho humano, o olho de qualquer animal e a câmera fotográfica funcionam seguindo o princípio da câmara escura. Então, os olhos, né, o objetivo dele é puxar absorver essa imagem chega invertida no fundo do olho, na retina, e vai para o cérebro e o cérebro faz a correção. Tá? Animais que têm visão noturna, né, que tem uma facilidade de observar à noite, como corujas e alguns outros morcego não, mas alguns outros animais. Então eles têm uma dilatação maior para que entre mais luz à noite, né? No caso da coruja ele abre mais aí a pupila e ele consegue absorver mais o pouco de luz que tem à noite e consegue ver ali o animal, por exemplo, que ele quer caçar. Então a câmera escura de orifício, né, a gente pode fazer alguns cálculos com ela. Então, por exemplo, aí você tem uma borboleta com essa caixinha e você vê lá a imagem formada, né? Então, a borboleta seria o objeto, a gente está representando por O, a imagem representando por I, e aí a gente tem a distância entre a imagem e o orifício da caixa, que no caso seria o tamanho da caixa, e a distância de onde está o orifício da caixa até o objeto, que ele está representando por um D maiúsculo, Dzão. Então, a gente tem o Dzinho, Dzão, o O que é o objeto e I que é a imagem. Fazendo aí uma representação de um triângulo, você observa que esses dois triângulos eles são semelhantes, né? E aí a gente, usando a semelhança de triângulo, pode fazer a seguinte relação proporcional. A gente pode dizer que I está para O, ou seja, a imagem está para o objeto, assim como o Dzinho está para o Dzão. Tá? Então, usando essa relação aí, a gente consegue resolver algumas questões. Bom, vamos ver agora um exemplo.
Então, ele diz assim: suponha que um objeto de 3 metros de altura esteja a uma distância de 5 metros do orifício e que a distância entre as faces seja de 6 centímetros. Então, calcula a altura H da imagem. Então, tem a representação de uma câmera escura e todas as medidas aí. Então, vamos ver os dados que a gente tem aqui. Então, a gente tem a imagem, né? No caso, seria o H, a representação aí do H, que é o que a gente quer descobrir. O objeto tem 3 metros de altura. O Dzinho, né, 6 centímetros. E o Dzão, 5 metros. Observe que eu tenho aí duas medidas em metros, uma em centímetros, né? E a gente tem que pensar o seguinte, que a imagem ali vai ser uma imagem pequena, né? Então vai ser menor do que 6 centímetros. Então fica muito mais lógico a gente trabalhar toda a questão em centímetros, tá? Mas se quiser fazer diferente, tudo bem. Então a gente pode trocar aqui o objeto, que é 3 metros, transforma em centímetros, fica 300 centímetros. O Dzão, que está em metros também, 5 metros, a gente pode transformar para centímetros, fica 500 centímetros. E aí, aplicando lá na fórmula, I está para O, assim como Dzinho está para Dzão, e substituindo, tá? Então a gente fica assim. Ó. Esses zeros aí você pode cortar, simplifica, e aí simplificado já vai ficar dessa forma. Então, Hzinho está para 3, assim como C está para 5, fazendo aí meio pelos extremos, então 5H igual a 18, 3 vezes 6, e divido 18 por 5, que dá 3,6 centímetros. Tá? Então, basicamente é isso, é fácil, tá? É só ler com cuidado, procurar trabalhar sempre com a mesma unidade de medida, poderia ser feito todo aí em metros também, não tinha problema, tá? Então, a escolha sua de pegar o melhor caminho. Vamos ver agora aqui o seguinte, aqui também é a aplicação do princípio lá da propagação retilínea da luz. Então veja só, você tem aí um pilar e uma pessoa segurando um bastão, né? E aí a luz do sol ela vai produzir sombras aí no chão. Então veja que a altura do bastão e do pilar e as sombras formam dois triângulos semelhantes, né? O ângulo de 90 graus e o ângulo agudo aí. Bom, então vamos lá, a gente está aplicando essa ideia, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Então, em um dado instante, uma vara de 2 metros de altura vertical projeta no solo horizontal uma sombra de 50 centímetros de comprimento. A sombra de um prédio, se a sombra de um prédio no mesmo instante tem comprimento de 15 metros, qual a altura do prédio? Então, eu quero saber a altura do prédio. Se você acha mais fácil subir no prédio e lá de cima fazer a medição, não tem problema. Se você quiser usar a matemática, então você vai para o seguinte. Então a gente tem aqui a sombra do prédio, né? O sol batendo aí está fazendo com que você tenha a sombra do prédio e da vara criadas aí pelo sol. E aí o que é que acontece? Ó? Aqui eu tenho a formação de um triângulo entre o prédio e a sombra dele, e um outro entre a vara e a sombra da vara. Vamos puxar esses triângulos para cá, para a gente ver melhor. Vamos colocar as medidas que ele me deu aí na questão. Então eu tenho a altura da vara 2 metros, uma sombra de 50 centímetros, já estou transformando para metros, porque é mais lógico, o prédio está todo em metros, né? A altura do prédio é um prédio grande. O comprimento da sombra do prédio 15 metros e eu vou chamar de Hzão aqui a altura do prédio. Bom, eu vou usar a mesma ideia que a gente viu lá na câmara escura, por exemplo. Né?
Então eu vou dizer que o Hzão está para o Hzinho, assim como o Szão está para o Szinho. Substitui os valores, já transformado aí, tudo em metro, né? E faz meio pelos extremos. Então vai ficar meio Hzão igual a 2 vezes 15, 30. E passa esse 30 aí, aliás, o 0,5 dividido por 30. E você tem 60 metros. Então, fácil. Então, com certeza aí eu acho que você não teria chegado nem no 5º andar desse prédio aí e já resolveu a questão descobrindo a altura do prédio. Ok, gente? Então é isso, tá? Abração e qualquer dúvida é só voltar aí o vídeo que eu vou repetir quantas vezes você quiser, tá? Volta o vídeo que eu repito 10, 15, 20 vezes. É só voltar o vídeo aí que eu vou repetir quantas vezes quiser, tá? Um abraço a todos, se cuidem. Tchau!